Revisão da vida toda não fere a Constituição Federal do Brasil. Traduzindo, a revisão da vida toda de interesse previdenciário, meus amigos e minhas amigas, atende perfeitamente os princípios e preceitos das regras gerais de uma Constituição, no caso, a brasileira. E eu não viria aqui também a brasileira sozinho. Eu trago para essa conversa bem fácil de ser compreendida, tanto para o Theo na Tela, quanto eventualmente para vocês que curtem a Folha de Franca, eu trago um especialista em Previdência Social. Não por acaso, o meu sócio da Theo Maia Sociedade de Advogados. Doutor Adonis Caleiro, um grande abraço, alegria trazê-lo aqui para nós conversarmos uma linguagem franca sobre essa revisão da vida toda. Primeiro alerta que eu faço é que tem muita gente fazendo muito mais propaganda do que esclarecendo. Não somos contra isso. O detalhe é que muitas pessoas são envolvidas numa conversa que nem sempre pode dar um resultado positivo. Seja bem-vindo aqui no Theo na Tela, meu sócio, meu companheirão. Obrigado. O que tem de jovem tem de competente, viu, minha gente? Obrigado, Theo. É um prazer estar aqui, estreando no canal, né? Estreando. No canal no... Você não está fazendo tratamento de canal, não. Nós estamos dando o canal da comunicação, viu? Isso aí. Eu acho também importantíssimo a gente esclarecer, porque no momento que surge algo novo sempre, surge sempre as informações corretas, mas também na mesma medida muita história, muito mito. Então é bom a gente estar aqui para esclarecer pessoas de confiança. Uma coisa é você se preocupar em captar clientela, a outra coisa é você captar uma clientela com legitimidade e informações que tenham sustentação. E eu tenho falado para os clientes que, obviamente, a gente já está atendendo há muito tempo sobre isso, não só agora com a decisão de que juntando o meu tempo de militância com o seu tempo, nós estouramos aí mais de 50 anos de advocacia. Só para vocês terem uma ideia. Eu fiz uma conta redonda, você viu? Então a gente tem orientado que tem muita gente aventureira, igual você falou, mas tem muita gente de má fé também que está aproveitando esse momento. Então o nosso propósito aqui é basicamente educar o pessoal, munir de informações para a pessoa também não ir cru até procurar uma pessoa. E eu vou tomar a liberdade de ler para você e a partir daí, e para quem nos acompanha, ler o que foi fixado, o que foi definido, estabelecido em termos de repercussão geral do famoso tema 1102 ou 1102 no Supremo Tribunal Federal. Essa é a ementa, é o resumo do que foi decidido num placar apertado em Adonis. 6-5 aí, né? Hein? Poxa vida. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, é a Lei do Fator Previdenciário, minha gente. E antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC, Emenda Constitucional, na verdade puseram mas está errado, é número 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, é isso que te interessa, escute bem, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Traduz para nós isso, doutor. Exatamente, é isso que eu ia... Esse é um primeiro ponto que a gente já tem que sempre pontuar. Todos têm direito? Exatamente, todos têm direito? Não. E então aqui a gente já consegue delimitar até para fazer um filtro de quem deve procurar um especialista para fazer o cálculo e quem não deve. Então nós estamos falando de aposentadorias concedidas entre 1999 e basicamente 2019. Estamos falando em novembro de 2019, que foi quando nós tivemos a aprovação da emenda constitucional, que é a famosa reforma da Previdência. Então, aposentadorias concedidas antes de 99 e após novembro de 2019 já está fora. E isso já é um marco inicial para a gente pensar. Já é um excludente. Exatamente. Tá, mas quando você fala em aposentadorias, não tem outros benefícios que podem também ter usado o mesmo período básico de cálculo, a mesma renda mensal inicial, o mesmo salário de benefício, que poderão ser aproveitados em benefício do segurado independente? Perfeito, é ótimo a gente pontuar isso, que quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala de forma genérica. Né? Mas nós estamos falando também de pensão por morte, que muita gente tem dúvida. Vai valer para a pensão que eu recebo do meu esposo, da minha esposa? Vai valer para um auxílio doença, para um benefício por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez? Sim.
todos os benefícios que foram feito cálculo, que envolveram remunerações de 99 e anteriores a 94, que é o ponto, que foram concedidos de 99 a 2019, Sim. e que envolvem remunerações antes de 1994. E é em cima dessas remunerações que o pessoal chama de salário de contribuição, doutoradores, ou para os autônomos, o chamado salário de contribuição, é a partir daí que você vai lançar esses dados no Excel da vida, mesmo no sistema da Previdência, para chegar a um cálculo. Exato. Eu acho que é importante a gente pontuar que é algo que vai gerar dúvida. Sim. Porque nós falamos aqui de aposentadorias concedidas de 99 a 2019. Sim. Mas o que nós estamos falando, a revisão da vida toda em si, é a inclusão de salários antes de 94. Então são coisas distintas. Porque quando veio a grande mudança também, lá em 94, na época do real, 1º de julho de 94, estabeleceu-se ali uma nova fórmula de cálculo. Exatamente, uma nova moeda. Isso. Então, quando se fala muito em todo o período contributivo, não é bem assim que funciona, não é? Sim. Período contributivo total de 94 para cá. Exato. Só que agora a revisão da vida toda, ela abre todo esse arco pegando antes de 94. Então a gente chegou no segundo requisito. Ótimo. O primeiro ponto que a gente estabeleceu aqui era aposentado de 99 a 2019. O segundo ponto, não basta, aposentei de 99 a 2019, Sim. No entanto, eu não contribuí antes de 94. Então, essa revisão não vale para você. Então, o segundo ponto é... Vai jogar dinheiro fora com advogados. Exatamente. E correndo o risco, muito cuidado. Veja se você pensa na mesma linha que eu. Não há risco de uma pessoa perder uma revisional dessas para a vida toda, de maneira irresponsável, apenas lucrativa, e ainda ter que pagar honorários dos advogados do governo federal? Exatamente, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, para informar e não correr esse risco, o pessoal não entrar de forma trabalhoada por conta da notícia. Mas para a gente não correr o mesmo risco, e os colegas sérios, honestos que estão nos acompanhando, que vão adotar critérios éticos probos, vamos nos valer de cálculos? Exatamente. Ou vai ser no chutômetro? Isso é o primeiro ponto. A gente estabelecendo esses pontos, chegando na conclusão de que o fato de entrar, a gente está dentro dos requisitos, fazer cálculo. Revisão, sim, em geral, não só essa a primeira coisa que eu falo. Analisa tudo, é viável, mas ainda assim o cálculo vai ser a palavra final. Exato, essa é a palavra. Tem viabilidade? Sim. Ok, então a gente vai para a segunda etapa, vamos fazer cálculo. Ver se vai aumentar. Porque se for empatar, se for piorar, a gente não vai fazer. Claro. Então, Theo, me permita só estabelecer aqui de forma prática. A gente já chegou em 2 requisitos. A gente já vai chegar num terceiro. O primeiro requisito, aposentadorias concedidas de 1999 a 2019. Sim. Segundo requisito, ter recolhido antes de 94. Claro. Um terceiro requisito, que a gente já vai chegar nele, é a questão da decadência. Isso. Caducou o meu direito. Exato. Vamos usar expressões que o pessoal entenda. Então, vocês que são técnicos em direito, são cheios de juridiquês, nos perdoem. Prescrição e decadência para nós tem aqui um sentido, uma acepção popular de que a pessoa perdeu o direito. Exato. Vamos para a terceira etapa. E tem isso? Aposentadorias concedidas há mais de 10 anos, o mesmo STF que Elvis, o mesmo STF que deu o direito à revisão da vida toda também em julgamento anterior, já definiu que a decadência decenal, ou seja, de 10 anos, se aplica a essa revisão como em todas as revisões. Sim. Então, tanto essa revisão, como você que tem um parente, um amigo, ou você que tem uma revisão, pretende uma revisão de qualquer outra espécie, tem que sujeitar o prazo de 10 Nós anos. estamos gravando hoje, dia 6, Ana Clara, a nossa técnica e maquinista, 6 de dezembro, é isso? 6 de dezembro. 10 anos atrás, 6 de dezembro de 2012. E eu já sei porque que você falou isso, você mostrou datas, porque a gente tem que falar um pouquinho mais sobre decadência. Sim. Porque aí vai gerar muita confusão. E eu sei que todo mundo vai com a cabeça embolada, então vai tentar traduzir isso aí. Claro. Mas são coisas distintas. O Theo falou de uma aposentadoria de 2012. Sim. Vamos supor uma pessoa que aposentou retroativamente a 2011. Aí você vai mudar então você vai ter um PA, um processo administrativo, você vai ter uma DR, o que é isso, DR? Uma data de entrada do requerimento. Eu achava que fosse o departamento de estrada de rodagem. Isso. Essa data de entrada de requerimento, ela é importante, doutor Adonis? Ela é importantíssima, mas a gente já vai diferenciar. A DR da DIB, que é a data DIB de é uma início outra do benefício. coisa. É uma outra, um conjunto de letras. DIB, data do início do benefício.
Vamos aqui traçar uma situação hipotética. Tá. Um segurado que foi no INSS, entrou com um pedido em 2011, não vamos nem falar o mês, mas 2011, okay. Em tese já teria passado os 10 anos. Exato. Só que o INSS, vamos colocar duas situações. Uma primeira situação, o INSS vai lá, uma média de 2, 3, 4 meses, vai lá e concede o benefício. Certo. Ou seja, em 2011 mesmo ele já teve a concessão do benefício e começou a receber em 2011. Ele já mete uma DIP, data do pagamento. Exato. Essa pessoa já não tem direito de entrar, porque Sim. ele, em 2011, começou a receber. Sim. Vamos a uma outra situação. Uma pessoa que entrou com no pedido, mesmo ano de 2011. Junto com o cidadão A. Foi um cidadão B, entrou com pedido. Pegou o guichê do lado. Exato. Aí o servidor lá foi lá e negou o pedido. Indeferiu. Esse mesmo segurado procurou um advogado, entrou Sim. na justiça e 2 anos depois se aposentou. Ele, obviamente, como todos sabem, ele se aposentou depois de 2 anos, ou seja, em 2013, vamos colocar Sim. assim, mas ele aposentou lá na cartinha de concessão dele, vai aparecer 2011. Sim, a data do início do benefício 2011. Exatamente, porque ele entrou no INSS em 2011. Mas a vigência efetiva começa a pagar no caixa do banco em 2013. 2013. Qual vai prevalecer, doutor Adonis? Uma pessoa, alguém orientando que não tem experiência Sim. em previdência, vai simplesmente bater o olho na carta e falar assim, ó, essa pessoa não tem direito. Já descarta o cliente. Exato. Lembra aquela decisão que a gente falou? Aí, né? Exato. Lembra aquela decisão que a gente falou do STF da decadência dos 10 anos? Foi. Ela deixa claro também que a decadência se aplica após o mês subsequente ao recebimento da primeira parcela. Então eu recebi em março de 2013, um benefício de 2011, eu vai contar então a partir de abril de 2013. Exatamente. Mas aí fica bom demais, só vai caducar, vai ter a decadência em abril de 2023. Então uma pessoa que em tese sairia triste que não teria o direito, com uma análise mais efetiva, mais minuciosa, a gente consegue perceber que ele tem sim direito, porque a decadência vai se aplicar da data. A gente não tem que pegar a data de início do benefício, a gente tem que aplicar a data de início do pagamento, do primeiro recebimento da pessoa. E como que a gente acha essa informação aí, até para colegas advogados que também queiram se informar, obviamente, que ainda não saiba, pelo SCRE, pelo histórico de crédito do INSS. Então a gente tem que ver quando a pessoa efetivamente começou a receber. Que esse vai ser o termo inicial. Documento ao qual o próprio segurado e os seus dependentes têm direito. Quem tem o seu meu INSS o acessa. Exato. Não é? Então, agora tem casos mais antigos que talvez ainda não estejam digitalizados. Nós estamos falando para o Brasil inteiro. Sim. Aí a pessoa faz um requerimento. E os colegas advogados e advogadas fazem isso de maneira natural, ainda que na sua agência não esteja tudo virtualizado, que hoje é muito raro acontecer. Mas o que me chama a atenção é aquela vontade de receber os últimos 5 anos. Isso. Não dá uma coceira na mão, não? A Ana Clara já está até segurando o queixo lá, mas ela é muito já novinha, tá né? Muito novinha. Então... Agora a gente tem que esperar uma outra etapa nesse julgamento. Esperar o quê? Pelo amor de Deus, doutor? Existe algo que a gente sempre faz, chama modulação de efeitos. Pegar o volume da decisão. Exato. Isso é papel do Supremo Tribunal Federal dizer quais são os efeitos disso. Exato. A Existe modulação. a revisão da vida toda? Sim, o STF já falou que sim. Mas e aí? Para quem vai valer? A gente fala de estabelecer as regras do jogo. Para que você tenha segurança jurídica. A gente pode aqui pontuar algumas situações que podem ocorrer. Os mesmos juízes que falaram que têm direito à revisão da vida toda podem falar, essa revisão vale sim, mas a partir do momento que entrou com o pedido. Ou na justiça ou no INSS. Isso, ou a partir do momento que saiu a decisão, publicou a decisão do STF. Ou, como a gente como advogados, nós sempre pedimos o que é melhor para o nosso cliente, nós sempre requeremos... O princípio do melhor benefício. Exatamente. Se é melhor benefício, tem que ter alguma coisa que o compense financeiramente. Exatamente. Se havia o direito, o INSS não o concedeu, essa modulação então vai ser muito polêmica. Ele não poderia se valer da própria torpeza. Não poderia, até porque o processo administrativo federal impõe naquela lei federal o dever de os servidores da Previdência encaminharem ao segurado e seus dependentes tudo que é passível de levar de novo ao melhor benefício. Então, esquece as exigências estapafúrdias, exigências indevidas e implanta o benefício. Exato. Então, ou denega de maneira rápida. Sim.
Então, pontuado isso, o que a gente tem feito de Nós já pedido? vamos fechar o diálogo para que o vídeo não fique tão extenso e, se necessário, nós voltaremos aqui, inclusive uma live, cheia de live. Então, dito isso, o que a gente tem feito nos nossos pedidos? Nós pedimos desde a data de início do benefício. Sim. Porém, a gente tem uma limitação. Tem uma jogada da prescrição. Essa não precisa modular, porque é óbvia. Isso é disposição legal. O direito socorre quem dorme? Não socorre. Nem de botina e nem sem botina. Nem descalço. Aí vem a prescrição dos últimos 5 anos. Então, nós limitamos os nossos pedidos. Aliás, do que antecede os últimos 5 anos. Exatamente, do pedido. Então, se eu entrei com uma ação lá em 2019, veio o julgamento agora, uma aposentadoria que foi lá de 2012, nós podemos pedir só os últimos 5 anos. Sim, 2022, menos 5, 2017. Isso, mas se nós pedimos entramos com a ação em 2019, nós retroagimos 2005. Antes eu chamar o garçom aqui para trazer a conta e puxar a régua, que documentos necessários são, doutora Dulce? Porque tem uns advogados também que, pelo amor de Deus, viu? Tem uns colegas que não juntam nem o RG do cliente. Até para a pessoa também já ir no advogado, já munido de documentos e Vou otimizar. Até tomar uma água quando você fala. Exato. O que a gente precisa? Basicamente hoje, com aquela famosa senha do INSS do GovBR, nós já conseguimos quase toda a documentação necessária, que vai ser a carta de concessão, o SCRE. A carta de concessão é a cartinha da aposentadoria. Isso, o SCRE, que é o histórico de crédito, que a gente comentou aqui, para ver aquela questão também da decadência. E o QNIS, que é o extrato previdenciário da pessoa. Então, com uma informação só, que é a senha do INSS, nós já conseguimos todos esses dados. Claro. Fora isso, o que nós vamos precisar? Documentos pessoais e uma coisa importante. Uma CNH, um RG atualizado, já tem SIC e RG. Né? E só para finalizar com relação à documentação. Comprovante de endereço tem que ter. Sim, importante. Sim. Documentos, vai na linha de documentos pessoais. Tá. Exato. São coisas que você tem no seu dia a dia. A gente vai que observar que o QNIS, que é esse extrato previdenciário, ele segue muito a linha de que o sistema do INSS em geral foi informatizado depois. Sim. Lá pessoas que trabalharam em 60, em 70, até vão mesmo ter em 80. dificuldade porque a alimentação eletrônica de dados, o uso de computador, ele remonta lá para meados de 80, depois que, a partir de 94, há uma intensificação. Então, às vezes, para nós comprovarmos recolhimentos anteriores ao que aparece no QNIS, o que a gente tem utilizado? As carteiras de trabalho. Sim. Quem é das antigas, né, vai saber que lá na carteira de trabalho, tanto lá na folha da anotação como ao final da carteira, tem as anotações das remunerações. Por isso que a sua carteira de trabalho, a antiga carteira profissional, tem lá pelo meio dela anotações gerais. Exatamente. Então, tem uns caras aí que guardam olerite, viu? Tem cara que ama papel, viu? Que é acumuladores profissionais. Exato. É bacana. Nessa hora o acumulador ajuda demais a advocacia. Então é basicamente isso, e deixando sempre claro, sempre procurar um profissional de confiança. Porque profissional de confiança que o doutor Adonis está falando de a boca pequena é o seguinte: advogados e advogadas que trabalham com previdência. Exato. Não é a turma do copiar-colar, tá? E isso é importante lembrar, porque o advogado e a advogada que querem fazer previdência têm, acima de tudo, a obrigação de conhecer a lei. Exatamente, é isso. Tá certo. Os fatos estão postos e nós esperamos que a revisão da vida toda atinja pelo menos alguém da sua família. Você tem uma ideia de quantos % vão ser beneficiados? Existem sim estudos do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que dizem que em torno de 20%. Então, 20%. A revisão da vida toda não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, façam estão cálculos. Fora, é difícil demais. É isso aí. Eu ensino, mas não uso para mim. Exatamente. Doutora não é para todo Adonis, mundo, não. Você também está no Tel na Tela. Obrigado em nome de toda a nossa sociedade de advogados. Obrigado em nome do pessoal da Folha de Franca. Eu espero que, se necessário, nós voltemos aqui até num ping-pong atendendo ao pessoal. É isso aí. Muito obrigado. Toca aqui, beleza. Ô, Ana Clara, agora é a hora de nós deixarmos a revisão da vida toda para análise de cada um. Quem quiser voltar o vídeo quantas vezes quiser poderá fazê-lo. Estamos abertos aí para auxiliar a população. A boa advocacia, ela é exercida como Ministério de Distribuição de Justiça. Nossos agradecimentos aos amigos e às amigas de Tel na Tela.